E aí, guys, hoje eu tô aqui para falar sobre um projeto que eu já queria ter trago aqui há um bom tempo e que quem acompanha nas lives já tá ligado, porque eu tô sempre falando desse projeto, que é justamente o Raspberry Pi focado para ataque interno. Obviamente, para quem tá moscando aí, há um tempo atrás eu tive a ideia de tentar montar, elaborar aqui um Raspberry Pi para que eu pudesse usar ele para a realização de testes internos, para a realização de ataques internos. Obviamente, a ideia do projeto era meramente educacional, vamos colocar assim. Eu só queria saber até onde eu poderia ir para fazer o meu próprio Raspberry Pi para testes internos de maneira totalmente independente. Quando a gente está falando de hacking em geral, tem muitos tipos de ataques que através da internet eles são impossíveis. E obviamente existem muitas brechas que você só pode encontrar em um ambiente interno. E fazer testes internos não é algo muito simples, justamente por causa da questão da falta de computador para isso, né? Claro que se você vai tentar invadir um sistema físico estando lá, você pode muito bem levar um notebook, sentar em algum lugar ali próximo, mas mesmo isso é muito fácil de chamar a atenção. Porque imagina assim, as pessoas passando e vendo aquele notebook ou aquele monte de linha subindo, isso chama muita atenção. E apesar de que você também pode utilizar ali o smartphone, tentar automatizar algum tipo de scan, o smartphone ele ainda é muito limitado. É claro que o smartphone ele te permite fazer diversos tipos de testes e ataques, mas é inegável que se você tiver um computador ali com um sistema operacional livre, onde você tem o controle não só do que você pode instalar e rodar nele, mas você também tem o controle de hardwares que você pode colocar e tirar, Por exemplo, um Raspberry Pi, se eu quiser, eu posso ligar um dongler aqui para emitir algum tipo de jamming, ou então capturar determinado tipo de sinal, coisa que eu não conseguiria fazer com um smartphone, Eu não conseguiria modificar assim os hardwares de um smartphone. E é aqui que entra, a ideia do Raspberry Pi para ataque interno. Antes de falar o que eu coloquei nele e como que eu fiz para permitir que eu pudesse utilizar dele para fazer testes físicos, eu vou falar um pouco aqui só da questão do hardware, Porque aqui eu tô com algumas peças um pouco diferenciadas. O primeiro equipamentozinho que eu arrumei aqui pro Rasp, ele não é algo crucial, mas ainda assim é algo muito interessante que eu achei muito prático, que é justamente um micro roteador, um mini roteador, Então veja, aqui eu tenho do lado do meu Raspberry Pi um micro roteador, isso é um roteador completo. Ele funciona simplesmente botando esse cabinho aqui em cima dele, é um cabinho V8, e a gente liga no USB aqui do próprio Rasp. Assim que a gente energiza o Rasp, o roteador ele é ligado também. Eu falo que esse roteador ele não é crucial, mas apesar disso ele pode ser muito útil, porque quando a gente está falando em testes físicos, muitas vezes a gente precisa subir alguma rede ali para elaborar algum tipo de ataque. E apesar de que a gente também pode utilizar aí de uma placa para subir uma rede Wi-Fi falsa, ter um roteador já pronto, inclusive nesse roteador aqui ele está com OpenWRT, me permite ter um controle muito maior do que essa rede ela pode fazer e como que ela pode funcionar. E é claro, muito mais prático, Uma outra peça muito importante é esse modem aqui, ó. Esse negocinho aqui, pros novatos da internet, você coloca um chip da Claro, da Vivo, e coloca crédito, e você simplesmente pluga esse modem no seu computador que você passa a ter internet. Ele usa das redes de celulares para permitir que seu computador ele tenha acesso à internet, basicamente. Eu poderia muito bem colocar o modem aqui no USB do Rasp para permitir que o meu Rasp ele tenha conexão à internet independente de onde ele esteja, desde que tenha uma torre de telefonia perto, Mas eu posso também colocar ele aqui direto no roteador. Esse roteador ele tem uma entrada USB que permite eu colocar o modem aqui, e a partir daí eu consigo subir uma rede Wi-Fi com internet, inclusive. Só com esse kit aqui eu já garanto que o meu Raspberry ele vai ter acesso à internet, independente de onde ele esteja. Então, se eu quiser, eu posso colocar ele em qualquer lugar e controlar ele remotamente a partir de outro computador. E como eu já tenho um roteador aqui, já me dá uma facilidade muito grande para alguns tipos de testes man in the middle aí relacionado à rede Wi-Fi. Se você não tá ligado, eu explico alguns deles no meu curso aí de rede Wi-Fi, que tá aqui no meu canal, inclusive. É só você ir lá em playlist que tá lá. Uma outra peça que também é muito importante e que é a chave disso tudo, é um power bank. Esse daqui é um power bank de 20.000 miliamperes. Eu fiz um teste com ele para ver quanto tempo que esse power bank ele aguentaria manter o meu Rasp ligado, inclusive com uma placa Wi-Fi Alpha adicional. Esse power bank de 20.000 miliamperes ele conseguiu manter o meu Raspberry Pi ligado por aproximadamente umas 13 horas, trabalhando direto. E esse power bank ele não é nem novo. Se você tiver um power bank até 20.000
mAh novo, ele deve aguentar aí umas 15 horas. O que vamos colocar já é tempo suficiente para a realização dos mais diversos tipos de testes aí. E é óbvio que, como eu já mostrei aqui também, que não pode faltar, né, uma placa Wi-Fi. Aqui no caso eu estou usando uma placa Wi-Fi Alpha mesmo, não é das melhores, mas é uma placa muito boa. E só com esse kit aqui eu já consigo realizar literalmente todos os testes que podem ser feitos aí em redes Wi-Fi, o que é uma vantagem em compensação a outros tipos de, vamos dizer assim, de equipamentos que a gente pode ver por aí, como por exemplo um ESP32. Apesar que com o ESP32 você também pode usar ele para fazer esses tipos de teste, ele por não ter um sistema operacional rodando completo igual é o Raspberry Pi, você vai ficar muito limitado. Você pode configurar ele para fazer algo muito específico, ou seja, um teste, um ataque, um scan muito específico. Com o Raspberry Pi a gente não tem essa limitação. E aqui, por estar trabalhando com RESP, se eu quiser elaborar outros tipos de ataque, por exemplo, se eu quiser trabalhar ali com algum protocolo de rádio que funcione até uns 2 GHz, eu poderia utilizar aqui esse meu donglerzinho aqui. Esse dongler, ele consegue... Não, esse aqui não é um dongler, caralho. Cadê o dongler? Isso aqui é outro modem. Achei. Isso daqui é um dongler. Essa daqui é uma RTL SDR que consegue operar aí até uns 2 GHz. Ela não envia sinal, mas ela consegue capturar todos esses sinais. Então, por exemplo, eu poderia plugar isso daqui agora no meu Raspberry Pi, e se eu quisesse fazer algum tipo de teste em algum protocolo de comunicação aí de rádio que opere até 2 GB, eu poderia usar isso. Ou se eu quisesse algo mais profissional, eu poderia colocar aqui com a minha Hack RF, né, para ele... Bom, a Hack RF, ela basicamente igual esse dongler aqui, só que ele vai até uns 6 GHz e, claro, ele também envia sinal. Eu sei que tudo isso daqui junto tá parecendo uma bomba, mas lembrando que isso aqui era só um projeto, né? Em um ambiente real, eu provavelmente desmontaria a minha placa Wi-Fi, desmontaria o meu Raspberry Pi e montaria um case ali, talvez utilizando uma impressora 3D próprio, né, para ficar mais compacto e, vamos dizer assim, menos parecido com uma bomba. E por último, que eu mencionei apenas como uma característica do Power Bank e acabei não dando tanto valor assim, é que aqui no caso eu estou usando um Raspberry Pi 4 modelo B, mas você também pode utilizar aí um outro, né? Aqui eu tenho um modelo 3, esse é o B Plus, eu acho. E esse daqui, por ser muito mais simples, ele obviamente vai consumir muito menos energia e vai ficar ligado por muito mais tempo aqui no Power Bank. Mas afinal, como que ele funciona, né? Aqui é no meu GitHub, eu coloquei esse script aqui, ó, Rasp Autorun, que aqui é basicamente o script que está rodando no meu Raspberry Pi. Para você botar isso aqui para funcionar, não tem segredo, é só você clonar esse repositório aqui no seu Raspberry. Você pode baixar aqui as dependências, independência.txt, é só instalar as ferramentas que eu estou utilizando aqui, né, para essa automação aqui em Bash, e você pode rodar esse configure. Esse configure, ele vai configurar um serviço no systemd do seu Rasp. Claro que isso aqui é para você rodar num systemd, né? Eu mesmo estou rodando aqui em um Ubuntu. Então rodou esse script aqui, ele já vai configurar tudo que precisa para ele rodar no seu Raspberry. E todo o controle que você vai ter do bot vai estar nesse bot.conf, que é tudo que você precisa configurar para que o seu Rasp ele consiga funcionar. Por exemplo, aqui você vai colocar o seu token de um bot no Telegram para que o Rasp ele possa te mandar mensagens e você possa controlar ele a partir do Telegram. Você vai colocar o seu chat ID aqui. E aqui tem os modos, né, de como que ele funciona. O meu Rasp ele está configurado no modo 3. O que é o modo 3? O modo 3, ele, assim que o Rasp ele ligar, ele vai começar a identificar as redes Wi-Fi que estão próximas e vai começar a fazer um ataque de DAut. Ou seja, basicamente o que o Rasp ele vai fazer quando ele está com o modo 3 é caçar todas as redes que estão próximas e começar a capturar o handshake dessas redes. A ideia do modo 3 é que você coloque o Raspberry em um carro ou então em uma mochila e possa ir caminhando, por exemplo, por algum ambiente, e todas as redes que se aproximarem, ele vai tentar fazer essa captura. E depois você pode pegar todas essas capturas e trabalhar com elas. E tem até um arquivo de configuração básico aqui, que é o Wi-Fi Hacking. Aqui é só para configurar a sua placa, então se você deixar em alto, ele vai tentar identificar automaticamente a sua placa. E se ele não estiver conseguindo identificar a sua placa, você pode setar ela também manualmente. Isso aqui é porque a placa Wi-Fi que vem padrão com o Rasp, ela não permite o modo monitor. Então você não pode utilizar ela, né? Você tem que utilizar uma outra placa. Então com o modo alto ele já tenta identificar isso. E o meu Rasp aqui, ele está preparado para funcionar já com o modo 3. E tudo isso funciona tudo automático. Então se eu chegar e já ligar o meu Rasp aqui, aqui eu só vou ligar ele no Power Bank. Ele começou a ligar as luzinhas aqui, tudo começou a acender, até a minha... Nossa, eu não tô conseguindo mostrar. Enfim, conseguiu acender,
e eu poderia colocar ele em uma mochila, colocar ele em um carro e sair andando por aí. Assim que ele ligar, o bot ele vai me dar uma mensagem pelo Telegram. Assim que ele ligar, conseguir acesso à internet, né, por causa do modem, ele vai acessar a internet e vai me mandar alguns avisos dizendo que ele já está ligado e que ele já está operando. Aqui, ó, aí eu acabei de receber a mensagem aqui porque o Rasp ele ligou e agora ele já está fazendo os testes. Ou seja, o Raspberry Pi aqui ele já está rodando e ele já está caçando rede para capturar handshake. A ideia é que você deixe rodando aí, né? E quando você terminar, você pode rodar aqui direto um download. Você nem precisa se conectar com SSH, com Rasp nem nada. É só você mandar aqui no Telegram download que ele vai te enviar todas as capturas que ele fez. Então, olha só, e ele já envia, inclusive, as redes separadas. Aqui ele enviou o handshake da família Santos e foi enviando outros. Ele vai enviar todos que ele conseguiu capturar. Aqui eu acho que essas capturas elas não são de agora, até porque eu nem deixei tempo suficiente, mas se a gente abrir aqui, ó, aqui ele dá um erro porque o pacote ele foi cortado no meio, né, basicamente. Aqui a gente já tem, né, a gente já consegue ver aqui os handshakes, mas a gente pode colocar aqui um EAPOOL só para facilitar, e aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, né, ou seja, todo o handshake aí para tentar quebrar a senha. Mas esse não é o modo principal dele. O modo principal dele é o modo 1 e 2, que é basicamente o modo onde a gente consegue um acesso remoto ao Rasp. Ou seja, a gente pode colocar o Rasp em qualquer lugarzinho, esconde ele em uma moita, esconde ele atrás do armário, sei lá, e ele vai te dar um acesso remoto. Assim você vai ter controle total do Rasp, né, e de todo o hardware dele, mesmo sem estar no local. E o modo 1 e 2 é porque a gente pode fazer isso tanto utilizando de uma VPS, se você tiver uma VPS aí disponível, né? Você pode configurar aí uma chave SSH para que o Rasp possa se conectar na VPS sem senha, coloca o IP da VPS e o usuário, e assim que o Rasp ele ligar aqui, ele vai abrir um túnel para você que você possa, através da sua VPS, se conectar ao Rasp. Se você for pobre e não tiver uma VPS, aí entra o outro modo, que é o modo 2, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de usar de uma VPS, a gente utiliza do ngrok. Ou seja, aqui ele está rodando no modo 3, né? Se eu quiser mudar o modo dele agora, eu tenho que acessar ele através do SSH. Eu posso ou me conectar na rede Wi-Fi que ele gera, só que como o meu PC ele não tem Wi-Fi, o que eu vou fazer é conectar um cabo aqui nele. Eu conecto simplesmente um cabo aqui no meu Rasp. Aqui eu acessei o painel do meu roteador só para eu ver o IP. Aqui agora ele apareceu aqui, ó, só para eu me conectar através do SSH com ele. Então, ou seja, aqui agora, ó, é só eu ir lá no meu bot. Aqui tá todo aquele bot lá do GitHub. E aqui é só eu mudar o modo. Eu vou mudar o modo 2, né? Porque apesar de eu ter uma VPS, eu vou mostrar aqui com o modo 2, porque no modo 1 ele vai ficar mostrando o IP da minha VPS no Telegram e eu não quero ter que ficar censurando coisa. Então vou usar o modo 2, mas o modo 1 ele funciona basicamente do mesmo modo. E aqui agora, ó, já mudei o modo. Tudo que eu vou fazer é salvar o arquivo e fechar. E agora eu só preciso reiniciar o meu Rasp. Então aqui, ó, eu posso desligar o meu Rasp, eu posso tirar o cabo dele, né? Ali agora eu acabei de perder a conexão com ele. E eu posso reiniciar ele. Então eu vou tirar aqui o Power Bank, desliguei o meu Rasp, ele está completamente desligado e luzinhas apagadas. Se eu ligar ele de novo agora, ele começou a ligar aí, ó, as luzinhas estão piscando, eu não consigo mostrar, velho. Mas essas luzinhas estão acesas. Assim que ele se conectar à internet, ele vai me avisar lá pelo Telegram. Ele tentou apagar as mensagens ali em cima ali, ó, mas ele não conseguiu apagar essas mensagens aqui não. Acho que eu devo ter feito alguma coisa errada lá no script. Mas olha só, aqui ele já me mostrou novas informações, né? Ele apaga as informações antigas até para não ter confusão. E ele já me fala aqui, ó, olha o túnel ngrok. Ele já me passa até o comando, ó. Olha só que bacana. O meu Rasp, ele me deu acesso remoto de maneira totalmente independente. Ele não está utilizando do meu Wi-Fi, ele está usando só do modem, ele está usando a energia do próprio Power Bank. Eu poderia esconder ele em qualquer lugar, claro.
elaborar um pouco melhor aqui na aparência, né? Talvez fazer um case próprio com uma impressora 3D, desmontar ele para deixar mais compacto e poderia esconder ele em qualquer lugar e controlar ele remotamente a partir do meu computador. Eu ia ficar muito mais tranquilo porque eu não estou fisicamente no ambiente, o que está lá é só um computador. E a função da VPS é a mesma coisa, só que ao invés de passar o comando aqui com o ngrok, né, ele vai me passar o comando da VPS. Então é só eu abrir um terminal aqui, ó, e colar aquele comando que ele me deu, que eu já vou conseguir o acesso lá no Raspberry Pi. Olha só, aqui ele pergunta se eu quero, se eu tenho certeza que eu quero continuar. Vou continuar, ele vai adicionar a nova conexão na lista de hosts conhecidos. E aqui ele me deu um acesso, eu tenho um acesso remoto lá dentro do meu Raspberry, né, controlando ele remotamente a partir do meu computador. Essa, no caso, é a função principal, porque você tem um controle ali, você faz o que você quiser, né? Você que é mais técnico, que vai testar isso, você pode ir lá no GitHub e baixar, ver como que funciona cada um daqueles scripts. Você vai ver que se você quiser modificar aquilo para adicionar novas funcionalidades automatizadas, da forma como está feito lá, você vai ver que é super tranquilo, você mesmo é modificar o script para ele fazer novas coisas. Mas é isso, o vídeo saiu um pouco atrasado, eu fui fazer uma limpa no PC e acabei apagando alguns arquivos muito importantes, alguns desses arquivos, a gravação desse vídeo, por isso que eu demorei tanto para postar ele, apesar de que ninguém liga também. De qualquer forma, esse foi o projetinho que eu queria mostrar para vocês, mas é isso, guys, happy hacking a todos e até a próxima.